Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez. Irmãos, há uns dias atrás, eu estive pensando, me veio à mente, sobre tipologias. A gente sempre tem falado sobre as tipologias bíblicas, sobre o cumprimento dessas tipologias, sobre essas lições que nós encontramos na Escritura e que foram escritas para o nosso entendimento, como o próprio apóstolo Paulo fala, que as lições do antigo Israel são lições para nós, para que nós venhamos ter compreensão, para que nós possamos entender o agir de Deus, como Deus age em determinadas circunstâncias. Então, existe algo muito interessante que nos traz, mais uma vez, aqui no livro do Gênesis, que nos dá um entendimento como Deus é impressionante, é maravilhoso, a presciência divina do nosso Deus eterno, do nosso Deus altíssimo, como todas as coisas que acontecem, até mesmo aquelas coisas que acontecem na nossa vida, que nós olhamos assim, aparentemente nós não vemos motivo, nós não entendemos o porquê que essas coisas acontecem. Então, quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver que na vida daqueles personagens de Deus, daqueles homens e mulheres de Deus que foram usados pelo Senhor aqui na Terra, na verdade não é mais uma história, não é apenas uma vida. Hoje a vida, aos olhos das pessoas, está sendo algo banalizado, né? A pessoa está viva, morre. Simplesmente ninguém dá o devido valor mais necessário à vida, mas para Deus não, a vida, ela é uma história, por isso que se fala história de vida, porque Deus escreve a história da nossa vida, e Deus usa aquela história ali, muitas vezes para trazer lições. Nós temos visto isso em várias relatos bíblicos, como nós já vimos sobre Esther, como nós já vimos sobre José, e como nós estávamos vendo também com relação a Moisés e a saída dos filhos de Israel do Egito. Muito bem. Você já parou para pensar? Você vê que é um capítulo aqui na história de José, você vê aqui capítulo 37 do Gênesis, que Jacó vai habitar nas suas terras de peregrinação. E você vê que aqui parece que muda todo o foco, na verdade o foco muda sim. E você vê aqui se iniciando e diz que esta é a história de Jacó. Interessante, é a história de Jacó, mas fala a partir do da próxima palavra, da próxima frase sobre José. É a história de Jacó e começa então a contar a história de José. E você vai ver esse capítulo 37 aqui falando da história de José, o que acontece com José, que é vendido, nós já vimos. Só que acontece aqui como se fosse um parêntese nessa história, quando nós chegamos no capítulo 38. O capítulo 38, ele é uma pausa aqui. Ele é um capítulo como se estivesse deslocado. Por que o escritor do Gênesis, ele achou por bem relatar essa história aqui que aconteceu com Judá? Ele poderia muito bem não ter contado essa história. A história prosseguiria aqui do capítulo 39. Você vê que o capítulo 37 vai terminar com José sendo vendido a Potifar, Gênesis 37, 36. Ele é vendido ao Potifar. Você poderia aqui muito bem, logicamente, entrar aqui, pular para o capítulo 39. O capítulo 39 é a sequência natural, porque fala que José é levado para o Egito, ao Potifar, oficial do faraó. Mas você tem o capítulo 38 aqui. O capítulo 38, ele vai falar sobre a história de Judá. Um relato aqui de um capítulo que vai nos contar a história desse personagem tão importante, e você só sabe que ele é tão importante assim depois. Você não imagina que ele se torna esse personagem tão especial, porque o próprio Cristo, ele descende aqui desse Judá. E você não imagina que ele vai se tornar esse personagem, mas aqui no capítulo 38 você tem muito mais do que isso. No capítulo 38 você tem uma tipologia que abrange muita coisa que chega até os nossos dias hoje, exatamente aqui no capítulo 38. E muito interessante isso aqui, entender o que aconteceu aqui no capítulo 38. Você vai ver que Judá nasce lá em Gênesis 29, 35, ele é filho de Lia. Judá, ele é o quarto filho de Jacó. Ele é filho de Lia,
Lia, ela não era a esposa preferida de Jacó, ela era a esposa, não digamos assim, rejeitada, mas entre ela e Raquel, Jacó amava Raquel, não amava Lia. Ele não tinha, vamos dizer assim, vontade de estar com Lia. Ele casou com Lia apenas porque ele foi obrigado, ele não amava Lia. E Judá é filho dessa Lia. Ele é o quarto filho de Jacó. E quando a Lia, ela dá a luz a Jacó, a Judá, no caso, ela diz, eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Isso aqui tem um peso escatológico tão grande quando fala, eu louvarei o Senhor. São palavras extremamente proféticas, tipológicas, escatológicas para os nossos dias, quando ela diz, eu louvarei o Senhor. Também quando Jacó está abençoando seus filhos lá no leito de morte, ele diz, Judá, teus irmãos te louvarão. Judá, teus irmãos te louvarão. Você vai ver isso na bênção aqui, no finalzinho, no capítulo 49, ele diz, versículo 8, Judá, teus irmãos te louvarão. Por que os irmãos, eles iriam louvar? Eles iriam louvar. Né? Interessante aqui, além de tudo isso, é que a palavra que está aqui, a palavra hebraica, Judá, teus irmãos te louvarão. A tradução foi colocada aqui como dar graças, louvar, confessar. Ou seja, Judá seria alvo de louvores, de adoração. É algo bem interessante. Mas antes desse sentido aqui da palavra, que é o riadá, de Judá, teus irmãos irão te louvar, isso aqui poderia também dizer o seguinte, Judá, teus irmãos, eles irão te combater. Judá, teus irmãos, eles irão te lançar ao chão. Judá, teus irmãos, eles irão te derrubar. Interessante isso, porque é o primeiro sentido da palavra, Judá, teus irmãos te louvarão, não é basicamente louvarão, esse é o segundo sentido, vamos dizer assim, é o segundo sentido da palavra. Então nós temos dois sentidos aqui para essa palavra que é utilizada para Judá, nessa bênção profética de Jacó. Judá, teus irmãos te louvarão, sim, te louvarão, porque ali de Judá, aqui ele já está dando uma bênção profética de que haveria de vir aquele que é digno de todo louvor, de adoração, de glória e majestade, o Messias, o Senhor Jesus, aqui ele vem da tribo de Judá. Mas antes disso, antes que teus irmãos te louvem, antes que teus irmãos rendam graças, confessem o nome de Deus, o nome do Senhor, teus irmãos, eles te atirarão lanças, flechas, eles te lançarão ao chão, eles te derrubarão. Vejam como uma palavra possui um sentido, um significado tão profundo aqui. Nós começamos aqui a analisar o que é dito sobre Judá. Então ele tem aqui dois sentidos básicos, tanto de ser combatido, jogado ao chão, rejeitado, não o Judá em si, mas aquilo que Judá representa. E aqui repousa tudo isso sobre os ombros do Messias. Uma profecia escatológica voltada para o Messias, que ele seria rejeitado, ele seria jogado ao chão, ele seria humilhado, ele seria atirado flechas, não é isso? Mas depois ele seria louvado. E ali se confessaria o nome do Senhor. Então você vai ver que é a mesma coisa, né? A mãe diz, eu louvarei ao Senhor, em Gênesis 29:35, e Jacó diz, teus irmãos te louvarão. Um claro prenúncio do Messias aqui. E você quando começa a ver sobre Judá, as atitudes de Judá, quando as coisas se desenrolam ali com José, você vai ver que Judá, ele tem uma atitude que os outros irmãos não vão ter. Ele é aquele que intercede com o pai. Ele é aquele que se responsabiliza pelo filho mais novo. Olha como isso é interessante. Você vai ter em Gênesis 43:3, que Judá responde ao pai. Ele diz, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Judá sabia muito bem todas as condicionantes que haviam sido colocadas por José, que ele não sabia ainda que era José. Você vai ver também em Gênesis 43:8, com isto disse Judá a Israel. Veja, Judá não tem essa atitude aqui, senão após os incidentes todos que acontecem exatamente aqui nesse capítulo 30
não é isso? Esse capítulo 38 aqui, ele não vai ter nada disso, é as experiências do capítulo 38 que vão forjar esse Judá para poder agir dessa forma, como ele age aqui. Gênesis 43:8 é o dos irmãos de José o que mais falou. Ele diz, envia o jovem comigo, 43:8, envia o jovem comigo. Ele diz, e nós levantaremos, e nós iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Nós vemos um Judá aqui que está disposto a salvar. Mais uma vez, tipologicamente aqui, apresentando a figura de Cristo, o Messias. É aquele que se responsabiliza pelo mais jovem, é aquele que sabe o que precisa ser feito, é aquele que está disposto a agir para que todos sejam salvos. Também em Gênesis 44:14, nós vemos que Judá chega com seus irmãos à casa de José. Nós estamos tendo um encontro aqui de duas figuras tipológicas, a figura de José ali, enquanto lá na sua circunstância, e a figura de Judá também. E quando Judá se encontra com ali os seus irmãos na casa de José, veja que chegou Judá com seus irmãos. Nós vemos que o autor do Gênesis, ele está dando a preeminência para Judá. É Judá quem está à frente dos seus irmãos. Não é Rúben que está à frente dos seus irmãos. O escritor aqui sagrado, ele já sabe que Rúben perdeu o seu direito de primogenitura para José. José é uma figura tipológica de Cristo, Judá também aqui é outra figura tipológica de Cristo. Mas Judá chega com seus irmãos. É Cristo quem se apresenta com os seus irmãos. É ele quem é o primeiro, ele é o primogênito dos mortos, é ele quem em todas as coisas tem a primazia. Mais uma referência tipológica aqui a Cristo, agora em Judá. O outro texto também, de Gênesis 44:16, apresenta Judá se entregando. Olha que coisa maravilhosa, que nós não tínhamos visto, quem sabe ainda, não tínhamos enfocado ainda esse lado de Judá. Então disse Judá, que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? Há um pecado, há injustiça. A única forma de repor essa injustiça aqui, nesse encontro tipológico entre Judá e José, José agora deixa de ser um tipo de Cristo e passa a ser um tipo do Pai. Porque Judá agora diz, que responderei ao meu Senhor? O que é que eu falarei? Não há o que falar, apenas um pecado, há uma culpa, há um delito. Como nos justificaremos? Não há justificativas. Veja, existe um pecado. E aqui, achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Não há desculpas mais. Nós vemos aqui um tipo de Cristo em que Judá se entrega, em que Judá aqui reconhece que está disposto para pagar o preço pelo pecado. Essa é a mesma figura que representa Cristo, quando ele se apresenta diante do Pai, reconhecendo o pecado, a existência do delito do pecado, que não há outra maneira, nem há como responder, nem há o que falar, nem há como se justificar. Há um pecado e Deus encontrou o pecado, Deus apontou o pecado e é preciso que esse pecado seja pago. E a única forma, então, veja, é que haja o preço precisa ser pago. E aqui nós vemos Judá na carne, dizemos, somos escravos de meu Senhor. Escravos de meu Senhor. Mais à frente, no verso 18, Judá se aproxima de novo. Você vai ver que de todos os irmãos de José, ele é o que mais tem proeminência para falar agora. E agora aqui, no versículo 18, Judá se aproxima dele mais uma vez de José. Nós temos aqui uma correlação de figuras tipológicas de dois aqui, dos dois tipológicos, de Judá e José, onde Judá agora representa Cristo, e José está representando a justiça divina do Pai. E Judá se aproxima e diz, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Aqui fica claro realmente o sentido dessa tipologia. Gênesis, capítulo 44, verso 18. E as palavras que Judá fala aqui, elas são maravilhosas. A partir do versículo 18, ele começa a falar, né, olha, tudo isso já aconteceu, nós temos um pai, o irmão é morto, tu disseste, traga, e o pai disse, não, vou deixar ir, e eu me comprometi, diz aqui, eu me comprometi, disse que poderia trazer ele, verso 26, né? Nós não podemos fazer nada se ele não vier. Ele começa a falar tudo isso aqui, é tremendo essa palavra que é falada pela boca de Judá. Ele é o que tem mais fala aqui.
E agora o versículo 29, se agora também tirardes este da minha presença, veja que Judá agora, veja como isso aqui é tipológico. Primeiro ele reconhece o pecado, ele reconhece que é preciso que seja pago um preço. Que toda a humanidade, quando ele diz todos aqui, somos escravos de meu Senhor, ele está apresentando toda a humanidade escrava do pecado. E agora cumpre-se aqui através de Judá, tipologicamente aquela palavra, quando o próprio Senhor Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz aqui no versículo 30, agora, pois indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço comigo, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, ele vai morrer. Agora, pois, verso 33, é interessante esses detalhes, né? Isso aqui está no verso 33 até. Agora, pois, fique teu servo, estabeleça, esse é o sentido, assente-se, estabeleça-se o teu servo em lugar do moço, o servo de meu Senhor, e o moço que suba com seus irmãos. O que é que Judá está falando aqui? Judá está falando aqui de justificação, de libertação. Judá está falando aqui de propiciação. Ele está dizendo que ele quem pagará o preço do pecado. Ele está dizendo, não está querendo dizer que o pecado não existiu. O pecado existiu, o erro existiu, o delito existiu. E ele diz, agora eu me ofereço para pagar o preço desse pecado. Então nós temos aqui uma profundidade da tipologia de Cristo muito forte, porque nós estamos vendo Judá aqui, finalmente, depois de tudo quanto acontece, se apresentando para pagar o preço no lugar do seu irmão. Então, em Judá, nós temos toda essa tipologia de Cristo aqui, do Messias, reconhecendo o pecado e se oferecendo finalmente para pagar o preço desse pecado. Então, tudo isso aqui nos mostra o quanto a experiência do capítulo 38 de Gênesis mudou a vida de Judá. Ela prepara Judá para todos esses eventos aqui, para que ele possa realmente assumir esse manto tipológico do Senhor Jesus, se apresentar com esse manto tipológico do Senhor Jesus. Mas agora a pergunta é, o que é que aconteceu em Gênesis capítulo 38? O que é que realmente aconteceu aqui? Nós vemos que aconteceu por esse tempo, entre esse meio tempo aqui que José é vendido como escravo para o Egito. E eles voltam para casa, e eles mentem para o pai. E Judá está cheio de pecado. Judá está cheio de remorso também e de culpa. Acredito que Judá não consiga, a partir desse dia, dormir bem. A vida dele, ela foi colocada de cabeça para baixo, porque quanto mais o tempo passa, os anos vão passando, os 20 anos, né, sabemos que são 20 anos, Judá não consegue mais ser a mesma pessoa. A palavra diz que por esse tempo, então, Judá se apartou dos seus irmãos. Ele se aparta dos irmãos, ele não consegue mais permanecer ao lado dos irmãos. E ele vai e se hospeda na casa de um adulamita chamado Ira. Gênesis capítulo 38. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é tipológico também. Você pode dizer, nossa, então tudo é tipológico aqui? Eu digo, sim, no Gênesis é. Você vai encontrar grande parte de Gênesis aqui, numa tipologia, nos eventos, as pessoas. Você vê que Judá se aparta dos seus irmãos. Por que Judá se apartou? Ele se afastou, ele foi para... Na verdade, a palavra aqui quer dizer que Judá, ele afundou. Ele afundou tanto. É esse o sentido, né? Ele caiu numa fossa, tanto aqui, eu acho que psicologicamente, né? Mentalmente, ele declinou, ele marchou, afundou aqui, quem sabe numa depressão, e ele não consegue mais manter aquelas aparências que ele vivia. E ele, então, se afasta dos seus irmãos. O que está acontecendo aqui? Você está vendo aqui que Deus está prefigurando o que haveria a acontecer centenas de anos depois. O que é que haveria de acontecer centenas de anos depois? Os eventos que estão em 1 Reis 11. 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11, versículos 29 aos versos 32. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova. E estavam apenas os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma esses 10 pedaços. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel,
Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. O que acontece aqui? Quando Salomão ele se afasta dos caminhos do Senhor, ele vai e serve a outros deuses, o Senhor disse que haveria de tirar o reino dele e dar a outra pessoa. E isso realmente aconteceu. Essa pessoa foi Jeroboão. Só que Jeroboão também não correspondeu. E no final da vida, Salomão é rei até o final da sua vida e vem o seu filho Roboão. E Roboão é justamente com ele que há essa divisão chamada cisma de Israel. É quando Deus diz aqui, rasgarei o reino da mão de Salomão, eu vou dar a você 10 tribos, porém a ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo. E é aqui onde há essa divisão, onde 10 tribos, os irmãos se separam. Então você vê que aqui, na separação dos irmãos, onde o próprio Judá ele se separou dos seus irmãos, há centenas de anos antes, estava prefigurando essa separação também que haveria de ocorrer. Então essa separação, ela já estava tipologicamente figurada aqui em Gênesis 38, quando Judá se aparta dos seus irmãos. E ele se hospeda na casa de um adulamita chamado Ira. São muitos detalhes que existem aqui. Não sei se hoje nós vamos ter tempo de falar sobre tudo isso, porque tem muita riqueza de detalhes. Esse adulamita, ele era um habitante de Adulão. Adulão. Né? Um habitante de Adulão. O que era Adulão? Era uma região que havia ali em Israel. E ele morava ali. E é para ali justamente que Judá vai. Isso também não é à toa. Isso não é uma coisa que acontece por acaso aqui no Gênesis. Porque lá em Josué capítulo 12, você vai ver dos reis que foram vencidos por Josué. E você vai ver uma relação no capítulo 12 de quem são esses reis. E você vai ver aqui no versículo 12 verso 1, que são esses os reis da terra, Josué 12, verso 1, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. E no verso 15, entre esses reis, está o rei de Adulão. Adulão foi um dos locais que foram tomados por Josué e depois repassados na divisão para os filhos de Israel. Agora eu quero chamar a atenção sobre a característica de Adulão aqui na Escritura. Em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, versículo 1. Quando Davi está fugindo, ele está fugindo da perseguição implacável de Saul. Nós vemos aqui que o local de fuga, olha que coisa, você tem aqui Judá fugindo para Adulão, e você tem Davi, e Davi é descendente de Judá, fugindo para a caverna de Adulão, centenas ali de anos depois. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. 1 Samuel 22, versículo 1. Então, Adulão, basicamente, é esse lugar de refúgio. É um lugar que quem está com problemas vai. Quem estava com problemas iria para ali. E você vê que o Judá vai para lá, ele vai se refugiar ali, ele está com problemas, ele busca ali, ele vai colocar a cabeça ali, e Davi também vai para lá, séculos depois. Você vê também em 2 Samuel 23:13, que Davi fica ali, e é um refúgio para Davi. Você tem os cabeças, né, os valentes de Davi, eles vão até a caverna de Adulão para se encontrar com Davi. E a tropa de filisteus está ali no Vale dos Refaíns, que é o Vale dos Gigantes. Então era um local estratégico, era um local de refúgio, era uma rocha. Era a rocha onde Judá, o local para onde Judá foi, o local para onde Davi, descendente de Judá, também vai. E o interessante aqui, que é quando ele vai para lá, quando Judá vai para Adulão, é que todos esses eventos começam a acontecer na vida dele. Ele começa, então, a ter a experiência que habilita ele a agir da maneira como ele age depois, como intercessor, como um substituto representando Cristo, como nós vimos agora há pouco, né?
Quando ele vai para lá, Gênesis 38, verso 2, viu Judá, a filha de um cananeu, chamado Sua. E o que acontece? Ele toma ela por mulher e ele casa com ela. Gênesis 38, verso 2. Interessante que o relato da escritura diz que ele viu a filha de um cananeu. Bem, você vai ver em Gênesis 12, verso 6, e aqui nós vamos ter várias ligações espirituais, várias ligações proféticas, que tem a ver com o remanescente agora, que em Gênesis 12, verso 6, um dos conselhos não, uma ordem, né? Você vai ver mais à frente, né? Mas a gente vai ver por quê. Gênesis 12, verso 6, quando Abraão atravessa toda aquela região ali, ele chega naquela terra lá, do Carvalho. E os cananeus estão morando ali. É exatamente nesse ponto que Deus aparece a Abraão e diz, eu vou dar essa terra para você. Você está vendo uma substituição aqui. Você tem aquele que representava a semente na terra dos gentios, dos pagãos que não conhecem a Deus. Deus diz, eu vou dar essa terra para você. Interessante isso. É essa terra que aqui se faz menção, que é a terra dos cananeus, que será dada à descendência de Abraão. A descendência de Abraão, você vai ver especificamente aqui, que é Judá. Ali nessa terra que será dada, Abraão edifica um altar ao Senhor. E é importante isso aqui, porque é naquela terra que um dia será sua descendência é edificado um altar. Ou seja, a terra em si, ela já lhe pertence, mas é preciso que aconteçam eventos para que essa terra venha a ser sua. E ela só pode vir a ser sua por um ato de adoração. Isso vai ficar bem claro aqui no Gênesis 12, versículo 6. Também no Gênesis 3, verso 7, fala que há uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Por que você acha que essa informação é dada em Gênesis 13, verso 7? Aparentemente, essa informação não acrescenta nada, porque você simplesmente está lendo aqui e diz que há uma briga entre os pastores de gado, que são os pastores aqui de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Os cananeus estão ligados a descontentamento. Os cananeus estão ligados à contenda. Há um certo tipo de desentendimento. Não há um entendimento, uma correta compreensão. Mas é ali naquela terra em que eles vão receber é uma terra que será de bênçãos, que vai receber a bênção de Deus, onde Deus está programando que a descendência de Abraão seja abençoada. Então, eles sempre estão ligados a algum tipo de disputa, a descontentamento. Muito bem. 1 Crônicas vai dizer também, 2 verso 3, que os filhos de Judá foram Onã e Selá. Ele casou com essa cananeia. Judá, ele está descontente, ele não está da forma correta. Então, nesse descontentamento, né, essa disputa, essa falta de compreensão, mesmo sendo uma terra abençoada, eles estão ali. Eles estão para receber uma bênção futura, que também irá alcançá-los. A gente entende também em Gênesis 24, 3, que quando Abraão manda o servo buscar o filho, uma esposa para o seu filho, ele diz assim, jure pelo Senhor Deus do céu e da terra que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. Era claro que Judá sabia disso. Judá sabia que o seu avô Abraão, ele havia dado esse conselho, que o seu bisavô, né? O seu avô Isaac não poderia casar com a cananeia. Você vê que a mesma coisa foi feita com Isaac e com Jacó, para que ele não casasse com uma cananeia. Mas você vê aqui que Judá se afasta dos seus irmãos. E já prefigurando esse cisma que haveria de acontecer da separação de Israel e de Judá, e que uma tribo ficaria ali, de onde viria o rei. E ele vai e casa com a cananeia. Casa com a cananeia. Então, Abraão habitava com os cananeus, como sendo um testemunho vivo para eles, mas ele disse, eu não quero que Isaac case com a filha do cananeu. E agora, Judá vai casa com a filha dos cananeus e está habitando no meio dos cananeus. O que é que acontece aqui? O que é que acontece? Nós temos aqui, aparentemente, né, um desconforto, uma desobediência desse patriarca à vontade de Deus, porque ele casou com uma cananeia. Mas, irmãos, o texto de Gênesis 38 tem muito mais para dizer.
muito mais profundo, tipologicamente, do que nós imaginamos. Êxodo 3, verso 8, Deus promete: eu vou livrar vocês dos egípcios e vou levá-los para a terra que mana leite e mel. É a terra do cananeu. Êxodo capítulo 3, verso 8. É ali que Deus planejou cumprir a sua palavra. O cumprimento da promessa divina, nós vamos ver isso em Romanos, não era apenas com que seu povo fosse se misturar com os cananeus. Era fazer com que ali na terra dos cananeus o seu povo pudesse crescer, se espalhar e expandir o conhecimento do seu nome. Ali na terra dos cananeus. É propósito divino. Êxodo 13, 5 também, Deus diz assim: eu vou te introduzir na terra dos cananeus. É o primeiro povo que Deus está falando ali. E ele diz: você vai guardar as minhas ordenanças, mas você vai estar na terra dos cananeus. Também em Êxodo 13, 11, Deus diz: eu vou te introduzir na terra dos cananeus, como te jurou. Então a promessa que Deus havia feito é essa: eu vou te levar para a terra dos cananeus. Então qual será o lugar que Deus hoje planeja levar o seu povo? A palavra diz assim: o restante de Israel estará no meio de muitos povos. Não é porque João Batista foi um eremita. Você vai ver a diferença entre João Batista e Cristo. João Batista era um eremita que viveu no deserto. Você tem aqui duas faces de uma preparação espiritual. Ao mesmo tempo que você não pode se deixar ser misturado, ser ali mesclado com o mundo, precisa se manter puro, você também precisa ir ao encontro das pessoas para levar o evangelho. Por isso que o próprio Cristo falou: João Batista, né, não comia, nem bebia, aí vem um filho do homem, vocês estão dizendo que eu sou um glutão, que eu sou um beberrão, que eu sou amigo de publicanos, de pecadores. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o perdido. Então, essa própria disposição de Deus em dizer que eu vou te introduzir na terra dos cananeus, já estava prefigurando Judá. Você vê Judá aqui, quando ele vai até lá, a terra dos cananeus, ele avança um pouco mais e ele casa com a cananeia. E ao casar com a cananeia, isso já prefigura o evangelho sendo levado para os gentios. Isso é a prefiguração do evangelho, porque ele está sendo levado aos gentios aqui, através desse casamento de Judá com a cananeia. Então Deus vai fazer várias promessas. Êxodo 23, 23. O meu anjo vai te levar mais uma vez à terra dos cananeus. Êxodo 23, 28. Eu vou enviar as vespas, agora eu vou expulsar os cananeus. Êxodo 33, 2. Eu vou enviar o anjo. Êxodo 34, 11. Vou lançar os amorreus. Então aqui está prefigurando a essência do evangelho. Agora, algo mais interessante ainda acontece quando os filhos de Judá com a cananeia começam a nascer. Porque a palavra diz que ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chama Er, ou Er, é isso? O nome Er, ou Er, ele tem um sentido de vigilante, é o vigilante, ou aquele que está desperto. Er, vigilante, desperto. A questão é, ele está vigilante para quê? Ele está vigilante em quê? Quem é Er? Quem é Er? O que significa Er? Bem, nós já vimos que a separação de Judá dos irmãos, ela prefigura ali na cronologia a separação, o cisma de Israel, quando Judá ali, né, é rasgado o reino das mãos de Salomão, depois da morte de Salomão, de Roboão, e fica uma tribo apenas, é por isso que Judá está sozinho, representando essa tribo que é separada, e os outros irmãos ficam lá. Então você vê a presciência divina, esses planos maravilhosos, tremendos de Deus, como antes de todas as coisas, em coisas simples que nós não imaginamos. Nós não imaginamos, mas Deus está prefigurando coisas que ele vai fazer no futuro, através ali de uma vida, de uma pessoa que serve a ele, que serve o seu nome. Então Deus já está fazendo isso aqui com Judá, deixou Judá sozinho ali, prefigurando isso que aconteceria lá. Então você já tem aqui, na cronologia do tempo, o evento que acontece, que é da separação aqui. Então você já tem um Israel, você tem um Jacó aqui, povo, mas que não é o Israel. O interessante é que você pode ter um Jacó, um povo, mas o Israel em si é o espiritual. Então nem sempre os descendentes de Judá foram Israel. Nossa, o que é que eu estou falando aqui? O que é que eu estou dizendo? Nem sempre os descendentes de Judá foram Israel? Nem sempre. Porque Israel é o Israel espiritual, eles podem ter um nome em si, porque Israel quer dizer príncipe de Deus, então nem sempre você pode levar esse nome, essa alcunha de príncipe de Deus, se você não for príncipe de Deus, você pode ter uma descendência apenas, isso não é suficiente, por isso que João Batista disse, Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Então não são esses os verdadeiros adoradores que Deus está procurando, que o Senhor Jesus fala. Então o que significa Er? O que significa o Er?
Bem, Salmo 80, verso 8. O que aconteceu com Er também, né? A gente precisa ir para o texto bíblico. Nós vamos para o Gênesis capítulo 38 e vai dizer o seguinte, que ele tem uns filhos. Ele viu um cananeu, a filha de um cananeu, ele toma ela por mulher e casa com ela, tem filhos. E ela concebeu, verso 3, e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou de Er. É o filho mais velho de Judá, não é isso? Er, o vigilante, o acordado. Tornou a conceber e deu à luz outro filho, e deu o nome de Onã. Onã, quer dizer o forte ou vigoroso, Onã. Continua ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi o Selá, que Selá significa petição ou uma oração. Por que petição ou oração? Interessante isso. E na sua Bíblia, se for Almeida, diz que ela estava em Quezib. Está errado, quem estava em Quezib era o Judá. Bem, Judá então chega um momento que ele precisa tomar a esposa para Er, para o primogênito. E aqui você vê agora que Judá ele está procurando a esposa para Er. Judá aqui na pessoa, na pessoa de Cristo, ele está procurando a sua noiva para Er, para o seu Israel espiritual. Ele está procurando construir, né, essa personalidade, trazendo aqui para o sentido espiritual, do seu povo remanescente agora, através de 3 tentativas, deixando bem claro o que vai acontecer aqui. A primeira tentativa é com Er, que é o primogênito de Judá. Bem, quem é o primogênito de Judá? Esqueça o nome de Israel, como a gente falou agora há pouco. Israel apenas é Israel quando ele recebe esse manto espiritual. Ele é o príncipe de Deus, é o remanescente. Aqui você vê que um descendente de Judá, que é o Er, ele agora está para cumprir essa determinação agora. É o próprio Judá que toma a esposa para Ir, para o seu primogênito. O nome dela é Tamar. Bem, o que ocorre aqui na sequência? Esse Er, porém, que é o primogênito de Judá, ele é perverso. A palavra aqui quer dizer que ele é ruim, ele é mau, ele é maligno, ele é desagradável. Nossa, você pensar de ruim aqui, é o pior que existe, é esse Er. Veja que coisa aqui. É esse o relato que a Escritura dá. O que é que Er fez? O que é que o Er fez? O que é que aconteceu com Er? Ele é simplesmente mau. Ele é maligno. Ele é perverso. Mas ele é descendente de Judá. Ele traz sobre si o nome de Judá. Ele traz sobre si a promessa. Mas ele é mau. Mas ele é maligno. E nós vemos aqui a forma como Deus trata com esses 2 rapazes, não é algo à toa. São profundas lições espirituais que nós temos aqui, sobre a maneira de Deus agir. Er, Onã e Selá. Eles não são apenas Er, Onã e Selá. Eles representam os 3 processos de formação desse Israel espiritual, desse remanescente que sai dos lombos de Judá até chegar agora nos nossos dias. Aqui nós temos o que acontece com o primeiro que sai dos lombos de Judá, a primeira formação desse Judá que se torna esse Israel. Ele é mau. Esse Israel espiritual. Ele não foi bom. E nós vemos aqui na sequência, no texto aqui da Escritura, que por ele ser mau, por ele ser maligno, por ele ser perverso, a palavra não vai dar aqui os detalhes, mas na própria Escritura nós vamos poder entender o que é que acontece aqui. Por exemplo, quando nós vamos para o Salmo 80, verso 8, nós vemos uma passagem que diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Essa vinha aqui é Israel. Também Isaías 5,7 diz: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá. São a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, aqui nós estamos vendo a circunstância dessa vinha, que aqui é apresentado como vinha, uma plantação especial do Senhor. Também em Jeremias 2:1-3 diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Lembro-te de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva.
de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Bem, aqui diz que Israel é as primícias. Primícias quer dizer o primeiro, aquilo que de primeiro aparece. Mas veja aqui o que Deus está dizendo. Lembro-me da tua afeição, você era o primeiro, você me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Mas o que é que acontece aqui? O que é que vai acontecer com esse que é as primícias? Jeremias 5, verso 10. Subi aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo, não de todo, não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Agora, em Isaías 1, verso 10, nós não precisamos muitos textos para entender o que aconteceu aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povos de Gomorra. O que aconteceu aqui com esse Israel aqui? Bem, ele era perverso. E diz aqui que ele era perverso aos olhos do Senhor. Era perverso diante. A palavra aqui perante quer dizer olho. Aos olhos do Senhor, diretamente ali, que o Senhor o fez morrer. O que significa diante do Senhor, aos olhos do Senhor? A conduta de Er, ela afrontava diretamente aquilo que Deus via como sendo o bom, aquilo como Deus havia determinado que haveria de ser para cumprimento da sua palavra. Você vai entender o que aconteceu com Er quando você começar a comparar alguns textos. Por exemplo, Gênesis 6, verso 8. Gênesis 6, verso 8 diz que Noé achou graça diante do Senhor. É a mesma palavra utilizada aqui, diante do olho do Senhor, o agrado do Senhor. Gênesis 7, verso 1, o Senhor diz, entra na arca porque você, ou Noé, eu reconheço que você tem sido justo diante de mim. Irmãos, o que você faz ou você deixa de fazer, tudo está diante do Senhor. O Senhor está pesando aquilo ali. Agora você vê um caso específico com Nimrod. A palavra diz que Nimrod foi um valente caçador diante do Senhor. Nós já falamos sobre isso, Nimrod caçador. Nimrod foi um grandioso transgressor diante do Senhor. A conduta de Nimrod era extremamente afrontiva. Ele era ali a personificação do pecado diante da face do Senhor, desafiando a face do Senhor. Então, isso aqui é como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A gente já viu isso aqui, o sentido dessa palavra. Mas Nimrod, ele foi um grande pecador, caçador diante do Senhor. Um grande pecador diante do Senhor. A mesma coisa você vai ver que acontece com ele. Ele é mau, ele é maligno diante do Senhor. O que acontece então? O Senhor vai e fez ele morrer. O juízo recaiu imediatamente sobre ele. Porque dentro da linhagem, do plano que Deus havia feito, não havia lugar para aquilo. Então você tem uma representação aqui de Er, que sai dos lombos de Judá, que é uma criação, digamos assim, que está ali espelhando Judá, aquele que teus irmãos te louvarão, e que representa aqui um remanescente futuro. Esse remanescente aqui, o primeiro, que é as primícias, ele falha, ele não é aceito, e ele simplesmente não precisa aqui manipular nada, como a gente vê que acontece com Onã, tá bem? Então, ele está agindo diante dos olhos do Senhor, ele age com mal, ele age como príncipe de Sodoma. Príncipe de Sodoma é o texto, a palavra que é usada pelo Senhor aqui de Isaías, príncipe do mal, príncipe do engano. Ele é infestado pelos enganos do mal, ocultistas, sodomitas. A gente vai ver isso em Ezequiel, quando Deus mostra para Ezequiel, olha o que estão fazendo ali no templo, mostra lá, eles adorando o sol. Então, tudo isso acontece aqui. E a representação desse erro do antigo Israel, da queda do antigo Israel, é através de Er. Então, Er é o antigo Israel que caiu, que pecou e que não conseguiu se levantar para continuar na sua jornada espiritual. É o Israel que vai ali até a primeira vinda de Cristo. Esse é o Er. Depois disso, você vai ter o Onã. Você vai ter o Onã. Diz que ela tornou a conceber e deu à luz um filho e lhe deu a mãe o nome de Onã. Lhe deu a mãe o nome de Onã. É isso que está aqui? Lhe deu a mãe o nome de Onã. Interessante isso.
Você vai ver aqui, Judá, pois toma esposa, verso 6, é a Tamar, não é isso? E aí o que acontece? O seu primogênito, o nome dela era Tamar. E aqui diz, era perverso. Mas agora, voltando aqui, Judá, ela concebe, deu à luz um filho, e o pai lhe chama Olha como é interessante aqui, o pai lhe chama Ela torna a conceber e dá à luz um filho. A mãe que dá o nome desse outro filho, dá o nome de Onã. Olha que interessante isso aqui. É porque esse primeiro filho é exatamente isso que a gente está falando. Ele tem essa ligação aqui, sanguínea, muito direta com o pai, para o sentido espiritual que nós estamos falando aqui, do Israel literal, da nação judaica, vamos falar assim que fica mais claro, a nação judaica que perdeu essa bênção do Israel espiritual. E aqui diz, o Senhor então fez morrer, ou seja, não permanece. Morte espiritual, acontece a morte espiritual. Agora vem o Onã. O que acontece com o Onã? Quem dá o nome de Onã é a mãe. A mãe quem dá o nome é esse aqui de Onã. E o que acontece com o Onã? Veja, Judá, pois, tomou esposa, é o perverso, o Senhor faz morrer. O que acontece agora? Vem um levirato. Versículo 8, disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência. Bem, a responsabilidade da descendência, a responsabilidade de gerar essa descendência, esse remanescente, agora é passada para Onã. Ele tem uma responsabilidade de cumprir o levirato, que no primeiro sentido aqui quer dizer a responsabilidade da aliança, e ele também, por causa dessa responsabilidade da aliança, ele precisa gerar o descendente. Ele precisa gerar o descendente. Agora a palavra diz que Onã, ele sabe de tudo isso, verso 9, e ele sabe também que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que ele possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. O que acontece aqui com Onã? Onã, ele é perverso também. Ele é mau também. Porque a palavra diz no verso 10 que ele, veja só, olha que coisa aqui. Isso, porém, que fazia era algo que estremecia diante do Senhor. Aqui diz que era mal na sua Bíblia. Mas aqui a palavra quer dizer algo que tremia, estremecia. Onã, ele tinha um tipo de maldade que era diferente da maldade do irmão mais velho. A maldade do Onã consistia em dissimular. Ele estava dissimulando diante do pai, ele estava dissimulando diante da mãe, ele estava dissimulando diante de todo mundo que ele estava cumprindo, fazendo a vontade de Deus. Onã, ele apresentava, quem sabe, né, todos os apetrechos de ser um bom cristão. Onã, quem sabe, estava apresentando ali diante de todos as qualidades hoje, né, do sistema religioso, pode apresentar a Bíblia debaixo do braço, dizer que adora a Deus, que serve, que está disposto a cumprir. Sim, papai, estou disposto a cumprir com a lei, a cumprir com o levirato, a obedecer a tua palavra, a fazer o que está nas escrituras, mas na verdade, lá no fundo, Onã não queria fazer. Onã não fazia, aliás. Não tinha um poder de transformação na vida dele, porque Onã era uma farsa. Onã era uma farsa. Ele vivia uma farsa. A vida dele era uma farsa. Ele não era converso, ele não era transformado. E aquela situação não poderia permanecer para sempre. Diferentemente do primeiro, que se revelou claramente como sendo maligno, nós sabemos tudo o que acontece com essa nação, que perde todos os seus benefícios, a sua bênção espiritual. Onã iria permanecer daquela forma e permanece até hoje existindo. Onã permanece dizendo que dispõe de todos os apetrechos, de todas as bênçãos, mas lá no fundo Deus sabe que não. Deus sabe que não. Então essa bênção, essa responsabilidade de gerar o remanescente também não vai continuar com Onã. Não vai continuar, porque Onã é falso, Onã é dissimulado, Onã é pecador, Onã é uma capa. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. Onã quer poder, Onã quer dominar. E ele sabe que não é assim com Deus. Então, quando chega o momento de cumprir a verdade daquilo que está determinado, Onã não vai fazer. E aquilo está no íntimo, está no recôndito, está no coração, está no escondido. Deus sabe disso. E a palavra diz que isso era mal. Isso era algo tremulento diante do Senhor. E o Senhor também fez ele morrer.
ele não consegue, ele não irá levar o manto do remanescente. Olha que coisa tremenda aqui. Então Judá, um tipo de Cristo, diz a Tamar. Tamar aqui representando a raça humana. Você está viúva. E quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Tamar fica viúva, trazendo para esses pontos aqui do remanescente? A partir do momento em que o homem do pecado, ele toma conta da igreja primitiva. Nós temos aqui em Unã uma igreja que apostata, uma igreja apostólica que apostatou. E ele perde, então, seu manto de remanescente. Então, é dito a Tamar, você está viúva, fica na casa de teu pai, agora você vai precisar esperar que Selá, é o terceiro e último remanescente, ele fique pronto. Ele fique pronto. Irmãos, eu acredito que é um assunto maravilhoso esse aqui. Mas pelo horário nós vamos ter de parar. Mas tem muita coisa maravilhosa ainda para se entender sobre isso, sobre a questão dos remanescentes. E então ela diz, tá bom, vou para casa, vou esperar. Quando, irmãos, novamente o mundo teria outro remanescente? Quando o homem do pecado se apossa, vamos dizer assim, da igreja, que é um Onã, a igreja, o sistema religioso que somente apresenta, aparenta, mas não é, e perde as bênçãos da obediência, não consegue gerar o remanescente não consegue nascer aqui. E nós temos uma Tamar viúva esperando um Selá que venha surgir. E agora, esse Selá pode morrer, o tempo passa, morre a esposa de Judá, aqui circunstancialmente, e ele agora sobe e é dito, olha, teu sogro subiu. É preciso que algo aconteça. Pelo horário e pela minha garganta, nós vamos parar por aqui. Ainda tem muita coisa. Quem é Selá? O que acontece com Pérez, com Zerá? Quem é esse remanescente que surge agora, nos últimos dias? Nós ainda podemos ver isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Ramos, se possível, para nos dirigir nessa oração, irmão, em nome de Jesus. Oi, irmão. Claro, com certeza. Então vamos nos posicionar. Pai Celestial, Pai que habita no mais alto dos céus, aquele que é o eu sou o que sou, soberano dos exércitos, criador dos céus, da terra, do mar, das águas, das fontes das águas e tudo que neles contém. Nós queremos te agradecer, queremos te louvar por mais esse dia na tua companhia, esse sábado, santificado e abençoado por ti mesmo, Pai, desde o princípio, desde a criação. É para nós motivo de alegria e regozijo estarmos aqui reunidos no sábado, conforme a tua orientação e o teu mandamento. Queremos também, Pai, agradecer por mais uma semana que vai se iniciar, mais obras, mais trabalho, e que permaneçamos juntos a Ti, sob as bênçãos e as unções do Espírito Santo, que seja com cada um, a casa de cada um, a família de cada um. Estendemos também essa oração aos mais necessitados, aos enfermos, àqueles que passam por dificuldades, que a Tua vontade, perfeita, boa e agradável vontade, seja realizada na vida dessas pessoas também, Pai. Agradecemos e louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.